vocês, Capitu traiu ou não? Opiniões sobre Dom Casmurro de Machado de Assis. Gente, basicamente quem sabe isso é o autor. Não tem jeito, entendeu? Ele nunca contou. Então a gente vai ficar nesse mistério eterno quando se trata desse livro. Mas é interessante em ver como o autor trabalha e como, ao mesmo tempo que a resposta pode ser não, ela pode ser sim. Hoje vamos trabalhar em cima do não, né? Na possibilidade dela não ter traído. Por quê? O autor, ele trabalha muito sobre o luto. Isso é uma coisa que, de certa forma, é muito interessante. No começo da história, a gente já descobre que o Bentinho perdeu o pai ali, né? E ele não chegou a criar esse vínculo. Então, toda vez que ele reage ao luto, ele reage porque algum membro da família passou, nunca uma experiência própria. Quando há a morte de outros parentes, ele acaba que fica meio alheio àquela situação pela questão da proximidade que ele tinha. A primeira morte que ele realmente parece sentir de uma forma tão impactante, que é dele, é um sentimento próprio dele, é a morte do amigo. E é justamente esse amigo que ele desconfia que tinha um caso com o Capitu. Mas a coisa mais estranha nessa história é que, além de nunca ter dado sinais, né, antes da desconfiança dele, depois que o amigo morreu, antes disso, ele não via nada, nenhum sinal de que ali pudesse estar havendo um caso. Então tudo começa quando o amigo dele morre. Só que um pouco antes do amigo dele morrer, ele estava ali, né, achando a esposa do amigo bem atraente. Então, de certa forma, eu acho que tem um sentimento de culpa que faz ele cismar com a esposa. Ele fica tão revoltado consigo mesmo por pensar assim, que ele projeta esse sentimento na esposa. E a questão do luto por si só, ele começa a se tornar indiferente e alheio. E esse luto leva ele a um processo de se tornar alheio, de quebrar laços. Dá pra ver que mais tarde no livro, toda vez que algum personagem morre, o jeito que ele narra na história é como se o personagem fosse insignificante. Até qualquer pessoa assim que fez parte da infância e da vida dele, a mãe que ele idolatra a vida toda, ele narra com uma completa indiferença. Como se ela morrer, não fizesse diferença nenhuma na vida dele. A única morte que vai ser sentida é a primeira. E o autor, ele é conhecido por fazer muitas avaliações psicológicas e críticas, né, ao longo do enredo. Então eu acredito que a crítica em relação à forma que ele lida com a morte e com o adultério está muito relacionada a isso. Depois do primeiro impacto, do primeiro baque na vidinha perfeita que ele tinha, ele simplesmente começa a se isolar de todo mundo. E o jeito que ele encontra de se isolar da esposa e do filho é acreditando que o que ele fez, o desejo dele, pertence a ela. Então ele coloca esse sentimento de culpa, né, por desejar a esposa do amigo, na mulher dele, para que assim ele possa se isolar totalmente. Ah, mas no final ele fala que quando reencontra o filho, que a gente não sabe se é filho, se não é, ele simplesmente tinha um sotaque francês igual ao do amigo dele. Gente, o menino foi estudar na Suíça, e a Suíça é conhecida por falar alemão, francês e mais outras duas línguas. É um país que tem 4 línguas oficiais, pelo menos. Óbvio que o menino ia falar francês se ele passou a vida toda estudando em francês. Então a história, ao mesmo tempo, tudo que o autor faz é pra deixar aquela pulga atrás da orelha, porque o Bentinho não estava bem da cabeça. A gente sabe isso na cena do café. O que ele estava planejando fazer não é normal. Ao invés de ele confrontar a esposa e tentar resolver o problema, ele foge, porque ele não é acostumado a ter que lidar com as coisas. Ele é acostumado a ter alguém pra resolver os B.O.s dele o tempo todo. Ele é uma elite, ele faz parte da elite privilegiada, que chama a mãe, o tiozinho, todo mundo pra resolver os B.O. dele. Ele nunca encarou isso. E aí, no momento que ele vem com aquela dúvida, ele não consegue lidar com as próprias emoções, ele não consegue lidar com aquilo, e ele começa a enlouquecer. Mas ele enlouquece não porque é inacreditável isso acontecer, que não sei o que lá. Mas porque ele não consegue lidar com o luto, porque ele não consegue, ele quer se isolar do mundo, de tudo, de todos. Ele começa a se isolar, e isso é óbvio no livro a partir do momento, porque quando a pergunta surge, ele tá passando pelo processo de luto, então ele já estava se isolando. E a história inteira ele trata a mulher como se fosse uma traidora, como se fosse um monstro. E esse livro, de certa forma, como o narrador é o próprio Bentinho, ele manipula a gente a acreditar que Capitu traiu. Além do fato de que a história começa com o intuito do Bentinho convencer a gente que Capitu traiu ele. Ou seja, o livro gira em torno de meio que induzir a gente a acreditar que ela traiu. Quando, na verdade, né, ele ali queria pegar a mulher do amigo, ele ali começou a se tornar alheio a tudo e todos. Ele se isolou porque quis. O nome Dom Casmurro é porque ele se tornou uma pessoa casmurra. É porque ele se isolou de todo mundo e se tornou uma pessoa amarga. Então o próprio título diz o que ele se tornou
depois de um baque, depois que a vida dele, que parecia flores, rosas e morangos, deu ruim. Quando deu ruim, ele não soube lidar e aí ele se tornou Dom Casmurro.